E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Isaías com mais uma dica de bancada para vocês. Hoje a gente vai aprender a determinar o número de polos de um motor e o RPM em função de sua frequência na rede em que ele está ligado. Então não perde essa dica, se liga aí e acompanha o vídeo. Bom pessoal, o número de polos de um motor ele pode ser determinado em função da sua rotação por minuto e a frequência da rede de energia elétrica que ele tiver ligado, certo? Então, para calcular o número de polos, RPM, ou mesmo para determinar em que frequência o motor tá funcionando, a gente tem essas três fórmulas aqui, ó. Essa primeira fórmula, ela trata de determinar quantos polos o motor tem. Para descobrir quantos polos ele tem, você precisa ter informação da frequência e do RPM do motor, certo? Para determinar a frequência da rede em que o motor está ligado, você precisa ter informação de quantos polos ele tem e de quantos RPM e de qual RPM que ele está funcionando, certo? E para determinar o RPM do motor, você precisa saber de quantos polos ele é e qual a frequência da rede. Então, com essas três fórmulas aqui, que na realidade é só um arranjo diferente para a mesma função, certo? Uma regra de três simples, fica fácil descobrir e calcular aí o número de polos, RPM, ou determinar em que frequência o motor está funcionando. Por exemplo, vamos calcular aqui o número de polos de um motor trifásico alimentado numa rede de 60 Hz e que gire, sei lá, a 900 RPM, por exemplo. Então, a nossa rede, ela tem 60 Hz, então tá aqui frequência igual a 60 Hz. E a gente tem o RPM em 900 RPM. Então, para calcular isso aqui, a gente vai determinar quantos polos esse motor tem, tendo a informação de frequência e informação de RPM. E aí a gente usa essa fórmula aqui. P é igual a 120, que é uma constante. Essa constante aqui não vai variar, você sempre vai usar o 120 aí. 120 vezes a informação de frequência, que é 60, dividido por 900, que é o nosso RPM lá, que foi medido no motor. Então, vamos aqui. 120 vezes 60 sobre 900. 8. Então, a resposta é 8 polos. Tá? Aqui seria 8 polos. Vamos, por exemplo, aqui calcular o RPM agora. RPM de um motor trifásico também, com 4 polos, ligado numa rede de 50 ciclos, 50 Hz, já que são as frequências comuns no Brasil, 50 e 60 Hz. Então vamos aqui ligar em 50 Hz, com 4 polos, e a gente vai determinar o RPM.
Então, tá aqui. RPM é igual a 120 vezes a informação de frequência, que é 50, dividido pela informação de polos, que é 4. Então, novamente, a gente vem aqui na calculadora, 120 vezes a informação de frequência, dividido por 4. E temos aí que o RPM desse motor é igual a 1.500. Então, aqui seria 1.500 RPM. Então, para determinar a frequência, digamos que você tem aí a informação de polos e de RPM, e aí você pode determinar a frequência. Por exemplo, vamos usar essa mesma informação, 8 polos, para agilizar aqui. A frequência é igual, a gente tem a informação de polos 8, certo? Vezes a informação do RPM, que é 900, dividido pelos 120, que é a nossa constante. 8 vezes 900 dividido pelos 120 da constante. A gente vai ter aqui uma rede de 60 Hz, que é exatamente o que estava aqui. Então, tendo as informações sobre a RPM e frequência, você pode determinar o número de polos do motor. Tendo informações sobre quantos polos tem e o RPM do motor, você tem condições de determinar a frequência que ele está funcionando. Tendo informação sobre a frequência e o número de polos, você pode aí determinar o RPM do motor sem muito problema, né? Sem estar aí enrolando muito. Uma regra de 3 simples resolve sua questão, ok? Se ajudei de alguma forma, deixa seu like aí, compartilhe o vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Até mais, pessoal.